Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é 21 de outubro de 2025. O fim do regime de Putin está acontecendo. Quero convidar a quem não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui você vai ver sempre a verdade. Hoje você, mais uma vez, como todos os dias, em todos os vídeos, você verá a verdade. Também quero pedir a todos que deem um like. Vocês se gostarem, deem um like. E é importante compartilhar também e recomendar o vídeo, porque dá oportunidade para mais pessoas verem a verdade e até para contrapor as mentiras que os canais pró-russos fazem dos acontecimentos, das vitórias dos russos que não existem. E peço a todos também que façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Conto com todos vocês. Muito obrigado. Olha, o fim desastroso, na minha avaliação, de Putin começou. O ditador russo já está envelhecido, está cansado, a gente vê no olhar dele alguns eventos, ele está praticamente se arrastando, com suas tropas ficando sem munição, sem soldados e sem dinheiro. Tem pessoas pressionando-o para que ele faça uma mobilização geral, mas para ele fazer a mobilização geral, ele precisa declarar guerra, só num estado de guerra que ele pode fazer isso, de acordo com a Constituição. Mas eles também estão se lixando para a Constituição. O maior medo é que, com essa mobilização de guerra, passe a ter manifestações mais fortes do que estão tendo, que eles já estão com medo que cresçam. Na realidade, o que eles mais se preocupam é com a preservação do regime. Então eles não fizeram ainda, não sei, poderão até declarar guerra para a Ucrânia, já depois de quase 4 anos de guerra efetiva no terreno, mas na realidade eles estão com um problema aí, porque não querem decretar mobilização. E ainda tem a questão que já estão começando a ter um confronto com a Duma e o próprio Putin em rota de colisão. Vou explorar no meio desse trabalho essa questão aí, mas mais para o final. Então, acho que está acontecendo coisas que já deixam o ditador e a sua gangue do Kremlin preocupados. A Europa abandonou a ideia da Guerra Fria, de que a Rússia é tão perigosa que a Terceira Guerra Mundial deve ser evitada, porque da Rússia não, ele sai uma guerra regional. Com a Ucrânia é uma guerra regional. Muita gente disse, não, mas a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo na Ucrânia. Não está, né? É uma guerra com a Ucrânia. E se acontecer, ele invadiria a Europa mais na frente, que se ele conseguisse se rearmar, que a situação ficou muito difícil para voltar ao estado anterior, mesmo com aquele equipamento destruído, que já não era de primeira classe, ele vai demorar muito e vai precisar de muito dinheiro, porque para você reconstruir 10 mil tanques de guerra, 11 mil, né, tanques de guerra, e 23 mil blindados para transporte de tropas, esses blindados de combate, não é de um dia para o outro, ele precisa de muito dinheiro, e hoje falta dinheiro na Rússia. A Rússia hoje ela é um estado fraco, ele é instável e está em rápido declínio, cuja esfera de influência vem diminuindo constantemente há décadas. E mesmo porque em guerra nuclear, alguém pode dizer, não, mas nós temos armas nucleares. Balela, não funciona porque aí destrói o Estado. Ele pode destruir alguma coisa se conseguir, de fato, lançar a arma nuclear e que pegue os inimigos despreparados. Mas os aliados deles não querem, né? Não há interesse para a China de uma guerra nuclear. Aliás, a China, apesar das baboseiras que a gente vê aí nas mídias e nas redes sociais, dizendo que uma guerra entre a China e os Estados Unidos poderá acontecer. Os Estados Unidos não tem interesse em guerra. Não há interesse para ele, porque ele vai ficar mais fraco. E a China também, né? Então, enquanto isso, o peão da China é a Rússia. E a Rússia, não sei se sabe disso, eu acho que sabe, tanto que tem muitos oligarcas contrários e preocupados com os rumos que o ditador está dando para a guerra e não querem encerrá-la. A invasão da Ucrânia pretendia, inclusive, deter o avanço, né, o declínio, o declínio russo. Mas apenas ela acabou acelerando esse declínio, né? Um Estado que estava já em declínio, mas de uma maneira mais lenta, e, na realidade, aumentou mais rapidamente o declínio.
E a esfera de influência da Rússia vem constantemente diminuindo há décadas. As terras conquistadas na Ucrânia a um alto custo humano, em alto custo em material bélico, etc., não compensaram o colapso da influência russa, por exemplo, na Ásia Central, no Oriente Médio e no restante da Europa. O blefe do Kremlin, do ditador, foi exposto. O som não é o rugido de um urso, mas é um som de um recuo. E pode-se supor um sussurro nervoso nos corredores do poder russo. Este é um fator que grande parte da Europa ainda não compreende. Tem muita gente ainda muito temeroso. E não só na Europa, eu digo na Europa porque a Europa seria o alvo, em tese. Mas esse alvo não será agora, não será ano que vem. E ainda diz, a gente diz daqui a 3 anos não vai conseguir reconstruir nada, na minha avaliação, estou dando a minha avaliação sobre esses fatos, estou falando em cima de fatos. Durante anos acreditou-se que a Federação Russa era tão forte que somente os Estados Unidos da América podiam contê-la. A Ucrânia mostrou que ela consegue conter. Que o rugido do urso, o urso não é tão forte como a propaganda mentirosa apregoava. No entanto, a verdade é que a Rússia é tão sistemicamente fraca que a clareza moral, a pressão direcionada e o apoio às forças assimétricas da Ucrânia podem mudar tanto o campo de batalha quanto a política russa. Ironicamente, Washington se recuperou mais rápido do que a Europa, que ainda depende de seus antigos álibis. A energia é agora um teste de força para a Europa. Sabe-se que a União Europeia proibiu o fornecimento offshore do petróleo russo em 2022, mas deixou exceções para oleodutos. 2 exceções, basicamente, que ainda existem. Hungria e Eslováquia ainda usam o petróleo e o gás da Rússia, que fazem parte da OTAN e também fazem parte da União Europeia. Na realidade, eles se comportam como cavalos de Troia ali. E eu fico admirado de que a União Europeia tolera, tinham que ser expulsos da União Europeia, Mesmo em 2025, vários estados da União Europeia, eles estavam aumentando suas compras de energia, mas, tipo a França, mas pararam. Babacoru já disse, não vai haver mais, não está havendo mais. E, no entanto, a Hungria e a Eslováquia que continuam sendo grandes compradores de petróleo e gás de oleodutos, ou seja, eles estão financiando a guerra para a Rússia. A Europa expressou publicamente condenações morais, racionalizou privadamente suas ações e ajudou escandalosamente a suplementar o orçamento militar do Kremlin, logo depois da guerra que ela começou, apesar disso. No entanto, ela aí fazia desculpas, e por causa disso, isso é um fracasso na realidade, ela começou a reconstruir sua base de armas, E mais importante, é acabar com a hipocrisia energética, e tem que impor para a Eslováquia e para a Hungria, que são os únicos que agora compram da Rússia, para eles não comprarem mais. Eu acho que tem que dizer, ou vocês param de comprar ou estão fora, vão arrumar em outro lugar. Mas tem inclusive países que já se ofereceram para fazer no lugar. Mas eles são uma espécie de, eles querem estar na União Europeia, mas querem ser aliados do principal inimigo da União Europeia, que é o Vladimir Putin. E eles são aliados dele, vivem visitando ele lá em Moscou. Inclusive foram puxar a orelha às vezes que eles foram lá. E querem também fazer a média com o Trump. Então é um problema muito sério, E que acho que vai ter que ser resolvido pela Europa, porque esse é um problema que atinge a Europa, Atinge a Europa. E em caso de um confronto, afinal, com quem vai ficar a Eslováquia e com quem vai ficar a Hungria? Então tem que ser resolvido. Agora, o choque entre deputados da Duma estatal e o governo do ditador russo, eles querem substituir deputados por veteranos de guerra. E aí que está dando um choque entre as partes. Os deputados da Duma, Duma estatal, como se fosse a nossa Câmara de Deputados aqui, foram convidados, lá chama Duma, foram convidados a considerar a reeleição para a nova Câmara Baixa, que é a Duma, e prometendo encontrar novos empregos caso recusassem a disputar eleições ou caso não fossem eleitos. Mas, segundo fontes, o Vladimir Vassiliev, ele é o chefe da facção do partido na Duma, ele é um chefe de facção de um partido. Ele reuniu-se com membros na semana passada, ele e também um outro, o Vladimir Yakushev,
secretário do Conselho Geral da Rússia Unida. Rússia Unida é o partido do presidente e ditador russo. Também se encontraram com representantes da administração presidencial para discutir preliminarmente listas do partido para as eleições da Duma estatal. A administração presidencial já tem uma visão clara para profissionais. Deputados que serviram na Duma por muitos anos e ocupam cargos de liderança em comitês continuariam na lista, lá, porque eles têm dois tipos de eleição, né? Você tem uma lista, você vota naquele partido e os primeiros na lista, de acordo com as vagas e o número de votos, é que permanecem, né? E também tem a eleição que vota na pessoa, não na lista. Então é uma eleição só, mas você vota numa pessoa que está fora da lista, ela é candidata na sua região, né? Além disso, de acordo com as fontes, o Kremlin estabeleceu cotas para veteranos de guerra, vencedores de um concurso que ele chama Líderes da Rússia, o ditador que fez isso, né? Líderes da Rússia, política, e representantes da Frente Popular. Eles compilaram listas que geralmente se aplicam, são três chaves, as opiniões da administração presidencial, né, essas três chaves, quer dizer, vale para entrar na lista, a administração presidencial, ou seja, o ditador indica, e também dos líderes regionais, né, dos governadores regionais, né, eles indicam também, e da liderança do partido. No entanto, a posição do Kremlin é primordial, né? É a que vale mais, né? E o Partido Rússia Unida, que é o partido de Putin, apresentará a lista final para as eleições no Congresso pré-eleitoral do partido. O evento será realizado em duas etapas, junho e agosto de 2026. Várias fontes observaram que auxiliar ex-deputados com empregos é uma prática comum, mas nem sempre funciona, dizem eles. Não há soluções sistêmicas para emprego, apenas os mais fortes conseguem encontrar, eles chamaram de, entre aspas, né, campos de pouso alternativos sem perder influência. O mais interessante é quem será responsável pela renovação da facção na nova convocação. Além do esperado afluxo de participantes de operações especiais, pode-se esperar um aumento da presença de figuras públicas, enquanto o número de empresários, que é muito grande ali, de oligarcas inclusive, pode diminuir. Isso está dando um problema, porque o ditador da Rússia ele quer colocar pelo menos, tem 450 cadeiras na Duma, e ele quer alocar pelo menos 100 ali na Câmara Baixa, né, do parlamento, para serem ocupadas por veteranos da guerra na Ucrânia, que ele vai indicar. Então, o Rússia Unida planeja nomear ex-militares apoiados pelo Kremlin, etc, etc. O que está acontecendo agora está aumentando a insatisfação dos deputados, está dando um disque-dique, uma falação, e alguns deles já estão dizendo que vão se opor ao governo do presidente russo Vladimir Putin, porque eles não poderão entrar na lista de seus partidos e se eleger pelo partido mais tranquilamente, porque é muito fácil você se eleger pelos partidos, porque não tem oposição na Rússia. A oposição está presa, já da eleição anterior. O principal opositor foi assassinado na prisão, que era o Alexei Navalny. E tem outros que estão presos, então só tem quem concorda com o ditador. E eles estavam na lista, eles querem estar exatamente na lista. Então isso aí está dando um grande problema, e o Putin está dizendo que aqueles que lutam na Ucrânia são uma nova elite. E ele é exigido que eles sejam recrutados mais ativamente para as vagas na Duma e também para o serviço público. Ele quer dar oportunidades para dizer que valeu a pena o esforço de vocês que foram lá e sobreviveram, né? Ele diz que devemos buscar, encontrar e promover pessoas que não temem nada em servir a pátria, que são dispostas a arriscar sua saúde e suas vidas. Essas pessoas devem ser promovidas a posições de liderança. Elas serão nossas sucessoras, concluiu o ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Só um parênteses, na realidade, vocês viram que o que está acontecendo na Duma é o ditador tentando salvar o seu regime. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.